Fala, rapaziada, vamos brincar um pouquinho mais aqui, né? Nesta atividade, a gente pede para calcular a equação do plano tangente. Então, é importante que você tenha assistido a aula anterior para você entender. Toda vez que a gente quer calcular a equação de um plano tangente, a forma da equação de um plano tangente, igual comentei na aula anterior, é dado por essa equação. Z menos Z0 é igual. Aí eu venho aqui, a derivada em relação a x no ponto que eu quero, no caso aqui o ponto 2 e 2. Então aqui eu tenho x0 e y0 que multiplica x menos x0 mais a derivada em relação a y no mesmo ponto. Só que agora, como eu estou fazendo em relação a y, eu não ponho x menos x0, eu ponho y menos o y0. Então, como que a gente vai descobrir? Para você calcular a equação de um plano tangente, você tem que, no final, deixar sempre o z, tem que sobrar o x e tem que sobrar o y. O resto, x0, x0, y0, x0, x0, y0 e y0, você tem que descobrir quais são esses valores e substituir na fórmula da equação do plano tangente. Como a gente quer no ponto 2, 2 e 2, então esse daqui é o nosso x0, esse daqui é o nosso y0 e esse daqui vai ser o nosso ponto z0. Então agora eu venho aqui e faço isso. Ó. Vamos lá, vamos parte por parte. Então vai ficar z menos z0 vale 2. Vou substituir ele por 2. Aqui eu preciso, todo esse pedaço, da minha função de x no ponto x0, y0. Quem é a nossa função que está gerando uma superfície? É essa função aqui. Z igual a y vezes cosseno de x menos y. É essa que gera uma superfície. Vamos calcular quem é a derivada dela em relação ao x. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho que aplicar a regra do produto, né? Então, a regra do produto ela diz, deriva ao primeiro, multiplica pelo segundo, mais o primeiro multiplicado pelo segundo. Derivando em relação a x, como eu estou derivando em relação a x, o y vira uma constante. E a derivada de y é zero, então. 0 vezes qualquer coisa aqui dá zero. Então é aqui que a gente vai brincar. Então vai ficar y vezes... Se fosse cosseno de x, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Como aqui é cosseno de x menos y, a derivada de cosseno de x menos y é menos o seno de x menos y, faz a regra da cadeia, vezes a derivada de dentro. Resolvendo isso aqui em relação a x, vai ficar o menos eu posso passar para fora, y vezes seno de x menos y. E derivando em relação ao x, a derivada de x é 1. E a derivada de menos y, no caso, vai ficar zero, porque eu estou fazendo em relação ao x. O resto tudo vira uma constante. Só que a gente quer a derivada dessa função no ponto x0, y0. Nosso x0 e y0 é 2 e 2. Então, eu quero a derivada dessa função nesses pontos aqui. Ó. Então, substituindo o x por 2 e o y por 2, vai ficar menos 2 vezes o seno de 2 menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes o seno, 2 menos 2 dá 0. O seno de 0 vale 0, e 0 vezes menos 2 vai dar 0. Então, isso daqui, ó, o f de x no ponto x0 e y0 vale 0. Que multiplica x menos x0. Quem é x0? Ó, x0 vale 2. Agora vamos continuar. Mais, esse sinalzinho aqui eu abaixo ele.
a derivada de y no ponto x0, y0. Então, eu vou fazer ela aqui no canto para vocês agora. Derivada de y. Vamos olhar para cá, ó. Só que agora a gente vai fazer isso em relação ao y. Então, derivo y. A derivada de y é 1. Então, vai ficar 1 vezes cosseno de x menos y. Agora aqui, mais y vezes... Agora eu vou derivar isso daqui. A derivada de cosseno de tudo isso é menos o seno de tudo isso, vezes, aplico a regra da cadeia aqui, x menos y. Então, ó, vai ficar a derivada em relação de y, vai ficar cosseno de x menos y. Esse menos aqui eu posso passar ele para fora, porque é tudo uma multiplicação, menos y, que multiplica o seno de x menos y. Agora, aqui eu tenho que derivar, mas eu estou derivando em relação ao x. A derivada aqui de menos y, estou derivando em relação ao y. Então, o x é uma constante, vira zero. E a derivada de menos y é menos 1. Abaixo ela aqui. Então, a derivada de y vai ficar cosseno de x menos y. Aqui a gente pode fazer um joguinho de sinal, porque é tudo uma multiplicação. Então, vai ficar mais y que multiplica o seno de x menos y. Só que a gente quer no ponto onde x0 e y0 vale 2. Então, a gente quer nesse ponto. Então, eu vou vir aqui. Vai ficar cosseno de 2 menos 2, mais o y, que vale 2, vezes o seno de 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0 e seno de 0 vale 0. 0 vezes 2 também vai dar 0. Então, vai sobrar aqui para a gente cosseno de 0. E cosseno de 0 vale 1. Então, eu vou vir aqui e vou substituir, vai ficar 1 vezes y menos y0. y0 vale 2. Agora é só resolver isso daqui. Vai ficar z menos 2 é igual 0 vezes qualquer coisa, dá 0. 1 vezes y menos 2 dá y menos 2. Então, vai ficar y menos 2. Quem é negativo passa para lá, positivo. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, z é igual a y. Então, a equação do plano tangente a essa superfície, nesse ponto, é apenas a equação desse plano, z igual a y. Qualquer dúvida, anota aí, pessoal. Na sala de aula eu explico para vocês mais detalhado. Um abração especial para vocês e bons estudos!